Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, aguardando o professor Gustavo Rocha, doutor Luiz Flaviano, um abraço, doutora Cris, Gustavo. Vamos lá, convidar o nosso convidado. Vocês me ouvem bem? Me ouvem? Me veem? Tá tudo certo? Olá. Como vai, Tudo bom, Gustavo? Flaviana? Tudo bem? Tudo Eu estou jóia? bem, graças a Deus. Que bom tê-lo por Jóia. aqui, É um prazer estar mesmo, aqui, com certeza. mesmo que virtualmente, né? É Conhece o verdade. estado de Rondônia? Não, eu tenho um tio que esteve morando aí um tempo, depois voltou aqui para o Rio Grande do Sul, acabou até, tem parte da família dele que ainda está aí. Olha, que bacana. Quem sabe Bacana. depois da pandemia a gente tem uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, vir aqui Ah, para seria um prazer, ministrar claro, outras seria um prazer. palestras. Seria Seja um muito prazer, bem. com certeza. Então, um abraço aqui, pessoal que está começando a entrar. Doutor Obrigado. André, doutor Edmur. Que bom, mas vamos lá. Nós temos bastante assunto hoje para conversar, né? Para quem não me Com conhece, certeza. né? Eu sou Flaviana Moreira Garcia, advogada, atuante aí na área trabalhista, atualmente como conselheira estadual da nossa OAB Rondônia. E hoje nosso querido convidado é o doutor Gustavo Rocha, nosso consultor. O currículo dele é enorme. Eu nem vou aqui falar do teu currículo, porque a gente vai tomar muito tempo da nossa live. Tranquilo. Mas eu conheci o doutor Gustavo através de vídeos que eu acompanhei. Eu gosto muito de gestão de escritório de advocacia. Eu sou apaixonada. Então, desde quando eu resolvi montar o meu escritório, a primeira coisa que eu fiz foi realmente contratar uma consultoria, né, especializada em gestão. E aí eu comecei a entender que a advocacia não é simplesmente elaborar peças, né, cumprir os prazos, atender cliente. Existe todo um trâmite por trás disso. E nós, advogados, a gente não aprende nada disso durante a Na faculdade, né? A faculdade. gente É. aprende aí as matérias mesmo de direito em si. E aí, quando a gente vai montar o nosso escritório, surgem muitas dúvidas. E aí a gente tem que aí contratar consultorias, né? A maioria das consultorias que eu tenho visto é da região sul, né? Que já está bem avançada, né? E quando eu comecei, então aí resolvi contratar essa consultoria que me deu uma boa direção, um direcionamento da Legal. minha estrutura de escritório. E aí, né, como as coisas às vezes começam a chegar até Rondônia, até a região norte um pouco mais tarde, digamos assim, né? Às vezes as coisas já acontecem, já está bem desenvolvido na região sul, na região sudeste, e aí a gente fica um pouquinho aí deficitário, né, em razão disso, até para vir palestrantes de fora, a gente tem um pouco dessa dificuldade de logística. Então a gente acaba fazendo, né, da forma como a gente aprende, como que o outro colega ensina, e eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acho que para quem está aí nos assistindo, espero que possa agregar nos seus escritórios, né, na sua vida, né, profissional. Então vamos lá, vou deixar a palavra aqui, porque nós temos bastante assunto, né, e nós colocamos ali, elencamos algumas tratativas, né, alguns pontos, né, que a gente poderia começar. Eu acho que o primeiro ponto é o início mesmo, né? Eu acho que é como montar, como fazer o nosso contrato social, quem vai estar do nosso lado, né? Como é a forma. E aí eu vou passar a palavra ao doutor que tem mais experiência nesse assunto para nos compartilhar. Obrigado, Flaviana, e agradeço também a oportunidade de estar falando com vocês e com quem for nos assistir posteriormente. É sempre um prazer fazer troca de experiências, e eu acredito muito nisso. A vida é uma troca de experiência, a vida é uma troca realmente de coisas que a gente tem que nos doar para também receber. Bom, uma das questões principais para quem está abrindo o seu escritório, eu acho que isso é uma coisa difícil para quem está começando, o Brasil é um país de empreendedorismo. Nós temos uma taxa de empreendedorismo superior aos grandes países do mundo. Entretanto, nós temos uma alta taxa também de conversão de quebra de empresas. As empresas que estabelecem um patamar superior a 5 anos, em média, de vida útil, né, de vida estruturada, elas podem se considerar já cases de sucesso.
Infelizmente, a nossa taxa de conversão para fechamento é próximo de 3 a 5 anos. E por que isso é relevante? Porque a maioria das empresas, e no Brasil se empreende nesse formato, se empreende pelo coração e não pela razão. Nessa nossa quase 1 hora aqui de conversa, eu vou tentar trazer para vocês pontos racionais, para que vocês possam montar o escritório de vocês de uma maneira o mais didática possível, que vocês levem alguns desses ensinamentos para o dia a dia de vocês e possam sim, de forma racional, organizada, estruturada, fazer com que o escritório de vocês seja realmente um sucesso. O escritório começa pela composição dele, né? Ou seja, ele nasce justamente pela composição social. E aí nós teríamos inúmeras questões para serem colocadas, mas eu quero lembrar os advogados do seguinte: lembrem-se que vocês, pegando a carteirinha vermelha, ou seja, pegando a vermelhinha de advogado definitivo, vocês já podem atuar normalmente. Então, Gustavo, quer dizer que eu não preciso constituir um escritório? Não, não precisa. Tu pode atuar de uma forma singular e pode atuar emitindo RPA, emitindo inclusive nota, emitindo uma série de contextos para que tu possa ter uma questão jurídica e efetiva. Só tem um detalhe, a questão de impostos é que pega pesado. Quer dizer, nós estamos falando hoje, vamos pegar um advogado que está iniciando, que se ele emitir uma nota como advogado singular, ou emitir um RPA, emitir um documento como um advogado singular, ele vai pagar 27,5% do imposto dele de renda. Só nisso, não vou nem falar nos outros impostos. Ao passo que, se ele montar uma sociedade unipessoal da advocacia, que é ele com ele mesmo, eu costumo brincar com o pessoal que é a Sociedade de Engenheiros do Havaí, né, o exército de um homem só. Então, no nosso exército de um homem só, se ele montar uma sociedade unipessoal, ele consegue. A taxa menor é 4,5%, ele baixa para 4,5%, dependendo do faturamento vai aumentar um pouquinho, mas realmente não tem o porquê de tu não montar uma sociedade unipessoal que seja. Aí vocês podem me dizer, mas Gustavo, eu me formei com vários colegas de faculdade, pessoas bem legais, etc. Eu quero montar a minha sociedade com algum colega. Eu faria a seguinte premissa para ti. Eu não vou poder aprofundar, tá? Porque eu tenho que falar de vários tópicos. Sim. Mas entendam o seguinte. Sociedade é mais complicado que o casamento, porque no casamento ainda tem amor. Na sociedade é mais complicado ainda. Quer dizer, quando tu pensa em brigar com a tua excelentíssima ali, etc., tu pensa, pô, mas eu amo aquela mulher, eu tenho minhas filhas, tenho isso, tenho aquilo. Tem um monte de coisa que envolve. Agora, uma sociedade, vocês estão basicamente pelo propósito que une vocês, são dois, tá? Normalmente são esses. Ideais próximos e depois dinheiro. Não adianta. Vocês se unem por ideais próximos, que às vezes é a faculdade, às vezes é o sonho. Na área, por exemplo, que a doutora falou, a área trabalhista, se une, dependendo de ser pro lado empresarial ou pessoa física, mas se une pela questão do sonho de trabalhar naquela área, de desenvolver. Às vezes um dos amigos é mais despachado, o outro é mais técnico. Tem uma série de fatores que levam isso. Só que a grande celeuma, o grande problema, ou a grande dificuldade é que para vocês sustentarem ao longo do tempo, vai ter que ser muito mais do que esse engajamento, do que essa vontade. Vocês vão ter que dividir tarefas. É aquela velha história do casamento onde o homem não quer lavar a louça. Não funciona. Ou tu vai dividir as tarefas dentro de casa, ou tu vai somar dentro do ambiente familiar, ou tu é mais um peso morto lá dentro. Então no escritório é a mesma realidade. Ou tu soma, ou tu não pertence àquilo ali. E é por isso que eu acho tão relevante, antes de pensar em sociedade, que vocês pensem em ter parcerias. Mais ou menos um test drive, como no quesito casamento. Faz um test drive antes de casar efetivamente. Convive com a pessoa, estabelece a relação, passe por problemas. Porque isso é muito complicado. A sociedade ela vai passar por problemas, quer vocês queiram, quer não queiram. Assim como um casamento. Então vocês têm que unir isto ao bom e tentar entender como isso funciona. Casualmente, eu gosto muito de dar exemplos práticos. Eu estou atendendo um escritório de São Paulo, atualmente, no interior de São Paulo, em que um dos quesitos que a advogada me questionou foi justamente esse. Ele é uma sociedade unipessoal. E ela me disse, Gustavo, eu tenho uma pessoa que é muito boa, parará, mandou o currículo, etc. O que eu faço? E a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Eu disse para ela, não contrata. Nesse momento, nem precisa ser um associado, nem precisa ser um seletista. Tu pode até fazer uma parceria, mas para fazer uma parceria, esta pessoa também tem que ter uma sociedade unipessoal. Tá? Os dois têm que estar registrados. Senão não adianta nada. Tu vai incorrer no risco trabalhista de qualquer forma. E eu nem vou entrar nessa seara, senão eu vou perder para a Flaviana direto aqui. Não é a minha praia. A minha praia é só dar ideias realmente de como vocês devem constituir dentro da legalidade para que vocês funcionem. Então, assim, funcionando. Existe sociedade unipessoal. Dentro da sociedade simples, vocês podem constituir o sócio normal, que é a SS, sociedade simples, que é sócio de capital.
vocês podem ter também o sócio de serviço, que é um tipo de sociedade onde um entra com capital, o outro entra com serviço, e ele se torna sócio igual. Existe a figura do associado, que é uma figura exclusiva do advogado, não existe associado em outras relações do trabalho, e existe o famoso seletista. E aí nós entramos na seara, o que é melhor para mim? E aí vem aquela perguntinha que o advogado odeia quando dizem para ele, mas ele diz muito. Depende. Depende. Depende muito. É difícil dar uma resposta pronta. Mas para quem está iniciando, eu aconselho a sociedade unipessoal como um caminho. Eu aconselho parceria com os colegas. E se resolverem, não, a gente é muito unido, a gente se conhece desde criança, nós vamos fazer uma sociedade de qualquer jeito. Tudo bem, façam a sociedade. Mas estabeleçam na sociedade. Assim, o que eu vou dizer agora é difícil, mas é real, é realístico. Estabeleçam na sociedade as regras de saída. Estabeleçam na sociedade o quesito da marca, como é que ela fica, se o seu nome sobrevive ou não sobrevive. Porque eu vejo muita gente pegar contratinho na internet, registrar na OAB. A OAB não tem muito requisito para isso. Por quê? Porque ela não precisa ter. Ela tem que ter os requisitos básicos de uma sociedade de advogado. Agora, se o advogado não cuida do seu próprio contrato, do seu próprio regimento, ele peca e peca feio. Né? Ele entra, na verdade, uma questão muito complexa, né, nesse sentido. Por isso que eu acho que é muito importante esse quesito, além do quesito de contratar pessoas, que daí as pessoas me perguntam, Gustavo, associado é seguro? Eu já ouvi isso 500 mil vezes. E eu vou dizer para vocês, o associado, não existe como dar uma resposta 100%, tá? Mas eu vou dizer para vocês, de novo, cases práticos. Eu tive clientes meus que foram interpelados na Justiça do Trabalho por 2 oportunidades sobre contrato de associado e venceram em todas as instâncias mantendo o contrato de associado, inclusive no TST. E aí vocês me dizem assim, como é que conseguiram esse milagre? É porque não é um milagre. Se tu seguir as regras de associado, ele não é um milagre. A questão é que as pessoas querem fazer o contrato de associado, quer ir lá registrar na OAB, pagar uma taxinha. Geralmente aqui no Sul é R$200, tá? Então paga R$200, está registrado o contrato de associado, e é isso. Aí o que elas fazem? Elas dão salário fixo, elas dão subordinação, elas dão férias de 30 dias, elas fazem um seletista e querem que ele seja associado. Isso não existe. O contrato de associado tem regras próprias. O contrato de associado realmente tem algumas nuances. E a pior delas, que eu diria, que tu tem que pensar bem se tu vai botar uma pessoa como associado, é a não subordinação. Uhum. Por quê? Porque ele é associado. Ele não é teu subordinado, não é teu funcionário. Para ser funcionário é seletista. E isso é muito relevante que vocês entendam. Às vezes, eu já vi alguns escritórios utilizarem o associado como uma preparação para a pessoa que um dia pode se tornar sócio. E eu vejo isso com bons olhos. Lá pela frente, quando tu cria um grau de confiança, tu estabelece relação, tu vê que é uma pessoa sempre, né, que está indo para um caminho que um dia poderia ser teu parceiro no contrato, pô, vou dar mais regalia para essa pessoa, aquela velha história, vou dar poder para ver até onde ela vai, dar um poder para ela maior, que é o associado, e se a pessoa demonstra ser uma pessoa realmente que está predisposta a ter aquela marca, aquele guarda-chuva, bom, bota ela como sócio. Outro quesito que é muito comum, que o pessoal erra muito, é o famoso sócio 1%, ou 0,5%, ou 0,1%. Esse sócio que fica só no quesito do contrato social, só para enrolar, digamos assim, não serve para nada. Ele não é efetivo, ele não traduz nada. E para ti, enquanto escritório, é só para criar um passivo. Então eu prefiro que vocês que estão iniciando, ou vocês que já iniciaram e estão pensando em como manter relações positivas com os colaboradores, façam o que eu costumo brincar, quer dizer, tenham sempre uma cenoura na frente, lá para o coelhinho ir atrás. Vocês têm que fazer com que as pessoas tenham vontade de estar na banca com vocês. Principalmente com as gerações mais novas. Porque as gerações mais novas, elas buscam coisas diferentes do que aquelas pessoas que já estão há mais tempo aqui na Terra. As gerações mais novas, elas buscam muitas vezes a questão de propósito mais do que nós, que muitas vezes buscamos a questão de estabilidade, questões financeiras, entre outros. Eles querem propósito. Eles querem muitas vezes, que é um outro quesito, que é uma dica prática também, eles querem um nome. E o que eu quero dizer com isso? Eu, quando monto plano de carreira, por exemplo, às vezes eu chego para um escritório e digo, olha, a tua base, o teu plantel, ele é muito jovem, então tu não pode botar muitas categorias júnior. Aí ele vai me dizer assim, mas como não, Gustavo? Sim, porque se tu chamar uma pessoa, às vezes tem 1 ou 2 anos de formada de júnior, ela se ofende. Tem isso. Isso é uma realidade que nós temos que entender, que não é uma questão do júnior ser júnior porque é incompetente ou não sabe. É uma categorização profissional. Só que ninguém estuda isso. As pessoas acham, não, eu tenho 2, 3 anos de formado, eu sou pleno. Aí depois, quando ele tiver 10 ou 20, como eu tenho, ele vai olhar e dizer o seguinte, poxa, eu não era pleno nem a pau, talvez agora eu esteja próximo disso. Por quê? Porque a gente se torna pleno, na verdade, eu acho que é um grande receio que a gente tem que ter. A pessoa não é plena porque ela sabe tudo.
Ela é plena quando ela tem a consciência de que ela tem que aprender mais, no meu ponto de vista. Isso é uma grande característica nossa, que lá os filósofos já falavam para nós, mas a gente fez filosofia fazendo trabalhinho, né? Então, se eu tivesse feito filosofia mesmo, a gente entenderia isso de uma forma mais adequada. Por isso que é tão relevante que vocês entendam que para montar o escritório de vocês, comecem escolhendo bons parceiros de negócio, pode ser pessoas para a sociedade, mas pode ser colaboradores. Não tenho dinheiro, faz parceria, desde que a outra pessoa também seja regularizada. Isso também é muito relevante, que a outra pessoa seja regularizada. E não esquece, que eu acho que é outro fator assim que a gente tem que ter muito claro na nossa vida. Nós temos que ter claro que hoje um advogado, não importa se ele tem ou não tem dinheiro, ele tem que investir em tecnologia. E aí nós entramos em quesitos que eu vou dizer para vocês. Tem um mundo que dá para falar sobre tecnologia, mas eu gostaria de tocar em alguns pontos. O primeiro deles, vamos falar o que é de graça. Não vamos entrar em preço aqui. Vamos falar aquilo que dá para fazer, né? O cara que está começando, é aquela história. O mês de junho iniciou para ele está pensando em duas coisas. Como é que ele capta cliente, que eu já vou chegar lá, questão do marketing, e como é que ele faz para pagar as contas, que é a questão do dinheiro. E aí quando ele olha as contas dele, ele tem que repensar. E quando eu convido vocês a repensar as contas de vocês, eu quero que vocês repensem de forma, entre aspas, que a gente chama de disruptivo. O que é ser disruptivo? É quebrar paradigma. O que é quebrar paradigma? Deixa eu contar para vocês o que eu fiz nessa pandemia. Eu cancelei meu número de telefone de forma pós-paga. Por que eu vou pagar para um plano de telefone 100, 150, 200 reais para ter uma baita de uma internet se eu estou preso dentro de casa? Para quê? Só para dizer para os outros que eu tenho um pós-pago e tenho um 4G bonitinho lá, que nada. Fui lá para um plano de 50 pila, pago uma miséria hoje por mês e economizo dinheiro. Ah, Gustavo, tu é pão duro. Bem pelo contrário, quem me conhece sabe. Eu sou mão aberta até demais. Minha mulher briga comigo o tempo inteiro por causa disso. Eu adoro dar presente, eu sou muito mão aberta. Mas tem um detalhe. Eu não preciso gastar naquilo que realmente não é necessário. E isso é uma coisa importante. Assim como o escritório que está nascendo hoje, quem está nos ouvindo e está estudando ainda, que vai se formar ou se formou há muito pouco tempo, ele vai entender uma realidade que eu não passei por isso. Qual é a realidade? Tu não precisa ter escritório. Nós estamos chegando num patamar que, na verdade, a ideia de coworking, a ideia de coexistência, dos hubs de inovação. Eu mesmo aqui em Porto Alegre sou sócio de um hub de inovação que nós montamos. Nós temos 5 andares, onde o segundo andar é só para escritórios, não é nem escritórios, é para advogados que queiram ir lá. E nos outros andares nós temos empresas, startups. No último andar é a Nata, investidores. Quer dizer, um hub, onde as pessoas estão lá para fazer negócio. Aí vem o pessoal do Código de Ética, eu também já fiz parte da Comissão de Fiscalização, eu sei bem o que eu estou dizendo, e me diz, Gustavo, isso na verdade está indo lá para captar. E aí eu digo de novo, depende. Depende da postura do advogado. Tem muito advogado que vai entrar lá dentro e vai agir normalmente, e esse advogado não está fazendo nada ilícito. E aí nós entramos num debate, que eu não posso entrar aqui, porque eu também não teria nem tempo de fazer nem defesa nem contraponto, mas é fundamental que vocês tenham clareza, gente. A vida só vai para frente porque nós desafiamos as coisas. E eu não estou dizendo aqui que vocês devem burlar a lei. O que eu estou dizendo é vocês que vocês devem pensar. Vocês não devem aceitar as coisas só porque elas sempre foram assim. Se fosse assim, nós teríamos... Talvez não tivéssemos nem eletricidade. Por quê? Porque as pessoas não desafiariam o pensar. Se fosse assim, nós não evoluímos tanto como evoluímos na pandemia. Porque a pandemia foi um desafio grande para muita gente. Imagina só aquela pessoa que não tem muito conhecimento de tecnologia e teve que do dia para a noite se reinventar com documentos na nuvem, com tudo eletrônico. Como é que ela vive? É uma realidade muito complicada, muito complexa. Nós temos que entender que a tecnologia, quando ela é útil, ela é muito eficiente, ela é muito boa. Agora, a tecnologia, quando ela é só para mostrar que tu tem um celular do último tipo ou alguma questão desse gênero, não serve para nada. Então, voltando para as dicas práticas. Vocês querem montar um escritório? Eu preciso ter um software jurídico? Eu recomendaria que vocês tivessem. Vale a pena investir num software jurídico? Vale. A OAB Nacional tem um, que é o ProADV. A OAB Gaúcha fez uma parceria com o EasyJur. Não sei se a OAB de Rondônia fez também algum específico, né? Porque as OABs têm liberdades para fazer isso de forma específica, ou tu pega da OAB Nacional. Todos eles têm características muito parecidas, tá? São softwares, entre aspas, de entrada. Vou fazer o meu jabá, como diz o outro, né? Se tu entrar no meu site lá, gustavorocha.com, eu tenho review de vários e vários softwares. Se tu tiver uma dúvida, quer mandar para mim, não custa nada, eu vou te responder. Tô com dúvida, o software tal, que já ouviu falar... Troca informação, gente, porque se vocês tiverem informação,
vocês vão sair muito na frente. Tem Mas por muitas que opções hoje, né, de software muitas jurídico, né? Quando a gente realmente foi escolher o software jurídico do escritório, primeiro a gente iniciou com o mais simples, só para a gente ter mesmo o controle, né? Porque é muito importante a gente ter o controle do que a gente tem, né? Dentro do escritório. Perfeito. E aí, depois, com a evolução, com as necessidades dos clientes, a gente foi trocando nosso software, né? E aí o preço vai agregando também conforme o serviço que vai sendo realizado. É interessante essa passagem sua de falar que, calma, espere, né? Porque quando a gente realmente se forma, e eu sempre costumo comentar, assim, a gente quer se formar e a gente acha que o mais difícil já passou, né? Eu brinco com todo mundo e falo assim, gente, o mais difícil não é passar na OAB, né? Passar na OAB é fácil. O mais difícil é o mercado, é o que vem depois, né? Sim, sem sombra de dúvida. É muita coisa nova, então a gente fica realmente ansioso de ter nosso escritório, de abrir, de ter um lugar aconchegante, bonito. E agora, inclusive com a pandemia, a gente começou a prestar atenção um pouco mais exatamente o que você está dizendo, né? De que a gente não precisa montar exatamente um escritório, abrir as portas, né? Vamos começar aos poucos, assim como para encontrar um sócio, vamos começar com parcerias. Então, inaugurou até recente aqui o escritório da doutora Caroline, um escritório virtual, né, digamos assim. E aí vão se criando novas oportunidades, né, evitando os custos, né, de manter-se um escritório até formar uma carteira e aí se desenvolver. Bacana. Até eu respondendo, estou procurando dar uma lida aqui para não perder o foco, né, mas respondendo dois colegas, o Alexandre nos colocou ali que é a questão do ProADV, então que a OAB Rondônia coloca, né, à disposição, que é o mesmo software que a OAB Nacional disponibiliza. No final do ano passado, eu fiz pela ESA aqui, gaúcha, uma tarde inteira, foram 4 horas só sobre software jurídico. E eu peguei vários softwares do mercado e fiz uma análise prática. Eu abri eles em tela e comecei a explicar como é que funciona. Tá? Então, isso é um curso até que um dia a gente pode planejar de fazer, seria bem interessante. Mas, uma outra colega, que foi a Aline, se não me engano, colocou ali a questão da importância do software. Eu quero destacar para vocês que a importância do software, ela é realmente muito relevante, mas tem um detalhe. Para quem está começando e não tem como investir, Gustavo, eu não tenho como, nada, qualquer... R$50 é muito dinheiro. Tudo bem. Existem ferramentas gratuitas que fazem, entre aspas, as vezes do software. Eles conseguem te ajudar. Entre elas, eu cito muito o Google. Por quê? Porque o Google é gratuito. Tu abre uma conta Gmail de graça, né? Tu consegue nessa conta Gmail ter agenda, tu consegue nessa conta Gmail ter o Google Notas, que te dá mais ou menos o que os softwares fazem, que tu pode botar ali os dados principais do processo e fazer uma relação do que está acontecendo, como a gente fazia nos anos 90, que era fichinha de papel. Eu passei por isso. Antes de começar a trabalhar com software em 97, eu peguei fichinha de papel. Então, tu trabalhava com uma outra realidade completamente distinta. Então, tu tem uma realidade de poder utilizar o Agenda, o e-mail e todas as ferramentas que ele tem que são gratuitas. Tá? Até tem um colega ali falando de nomes de software, tá? É difícil porque se eu entrar nessa seara, nós vamos passar o resto da noite falando sobre isso. Tem muitos, né? Tem muito software. Mas só para te dar uma resposta, para não te deixar na mão, Alexandre, já que tu foi tão querido em nos falar do Pro, o Astreia é um software de entrada. Ele é um software inicial, tá? Eu tenho até um review no meu site, se procurar lá por Astreia, tu vai encontrar que eu já falei sobre ele. Fazendo esse paralelo de tecnologia, vamos entender o seguinte. É importante, portanto, um software? Por que o software é importante? Porque ele consegue indexar dados. O grande segredo da vida de vocês na tecnologia, não somente a 4.0 que o pessoal chama hoje, mas até da 5, da 6 e da 7, vão ser os dados. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, que os tribunais já estão utilizando há mais tempo do que nós, quando a gente fala da inteligência artificial aplicada ao direito, que tem uma série de premissas para que isso aconteça, ela só funciona porque existem dados. Os algoritmos, né, essa palavrinha tão bonita que o pessoal gosta de usar e eles não sabem nem o que significa, mas os algoritmos são, na verdade, ferramentas, são robôs, são softwares que fazem o quê? Eles conseguem pegar dados que são indexáveis e fazer construções em cima deles. É basicamente isso, a bem grosso modo. A inteligência artificial ela trabalha por esse parâmetro. Alguns softwares do mercado já trabalham com conceitos de inteligência artificial. Poucos, na verdade, 2 ou 3 talvez eu possa enumerar, que trabalham com inteligência artificial mesmo, porque a inteligência artificial na área jurídica ela está engatinhando. Diferente da indústria, diferente de outros setores que ela já está bem mais forte, na questão hoje ela está bem ainda incipiente até na questão. Nós temos muita automação de tecnologia e alguma coisa de workflow.
O colega ali pediu para falar de escritórios online. Escritórios online é o seguinte, nós temos uma realidade, aí nós vamos entrar numa seara, tá? Que é um pouco complexa, porque nem o nosso código de ética fala sobre isso. Nós temos aí uma deficiência até mesmo de coordenação técnica. Mas vamos entrar no quesito, sem entrar no quesito ético, vamos entrar no quesito realmente estrutural, em primeiro lugar, e depois deixa eu falar para vocês como é que vocês podem buscar a ideia de como se posicionar. Bom, vamos entender o seguinte, eu monto um escritório online. O que é um escritório online? É a minha casa. Não tem o que dizer diferente disso. Tu não vai ter estrutura física, tu vai estar num cômodo, né? Eu estou aqui hoje no meu escritório. Aqui é o meu escritório. Vocês estão vendo lá o fundo do meu ar-condicionado, a minha janela, é o escritório. Aqui nessa estrutura que eu tenho, eu posso dizer que eu tenho um escritório online. Eu posso trabalhar de forma efetiva atendendo meus clientes, como eu atendo no computador, aqui eu estou no celular, mas eu atendo no computador, e no computador eu uso ferramentas eletrônicas. Entre elas, quem é que está top de linha hoje? Apesar do pessoal criticar, porque tem problema, algum teve, né, problemas de segurança, mas ele vem corrigindo sistematicamente. É o Zoom. É uma das melhores plataformas. Realmente é. Mas a melhor delas, digamos, a melhor usabilidade dela é paga. Ah, Gustavo, eu queria uma plataforma gratuita. Não tenho dinheiro, Gustavo, lembra disso. Bom, de novo o Google. Google Meet, até o final de 2020, tu pode botar 250 pessoas na sala e é totalmente gratuito. É uma baita ferramenta, é excelente. Também é muito estável, compartilha a tela, é muito boa. Realmente muito boa. Outra questão importante do escritório online. Tu tem que aprender a te posicionar perante o teu cliente sem te desvalorizar por causa disso. E aí eu entro no quesito de como tu faz a ideia de persona, né? de ideia de para quem tu vai atingir. E já entrando na seara um pouco do marketing, tá? Entendam o seguinte, um escritório que já está mais, por exemplo, a doutora Flaviana já nos apresenta, tem uma certa estrutura, já está mais tempo no mercado, o pessoal já conhece ela, já é conselheira da OAB, parará. Ela pode vender a ideia de um escritório que está estabilizado, de um escritório que tem um pouco mais de tempo de uso, um escritório que tem a sua estrutura física, isso, aquilo, aquele outro. O cara que abriu a porta dele agora, seja ele escritório ou não, o cara que abriu a porta dele agora, ou nem tem porta, né? Está online. Quer dizer, como é que ele consegue se posicionar para, entre aspas, concorrer com quem já está no mercado? E aí nós entramos numa seara importante. Gente, não basta ser, tem que aparentar ser. E isso é uma coisa que eu bato na tecla, as pessoas são ludibriadas, inclusive, se vocês estudarem psicologia, que eu aconselho muito a estudar psicologia, vocês vão ver que as pessoas são enganadas porque elas querem ser enganadas. O homem e a mulher se enganam numa relação porque ele quer ser enganado. As pessoas se enganam e são enganadas, inclusive por falsários, porque eles querem ser enganados. Por que eles querem ser enganados? Porque eles veem aquilo e compram aquela ideia como sendo uma mega coisa. Bom, vocês não vão fazer isso porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos a mesma índole. Nós queremos o bem do nosso cliente e só queremos mostrar para ele que nós podemos ter pé de igualdade mesmo sem uma estrutura ou anos e anos de estrutura. Gente, quem tem muito tempo de casa, eu tenho clientes que já têm mais de 60 anos de escritório, com muito tempo de casa, o que eu digo para eles? Está na hora de vocês trocarem a palavra tradição por vanguarda. Tradição já não cola mais. O jovem hoje, principalmente empresarial, tá, do ramo empresarial, o CEO hoje das empresas tem 35 anos. Um rapaz de 35 anos ou uma moça de 35 anos assiste o YouTube direto. Ela já não está preocupada se tu tem 60 anos. Inclusive, ela te acha meio tiozão da suquita lá, com 60 anos. Ela está preocupada com o quê? Se tu está acompanhando as mudanças tecnológicas. E aí vem o quesito. Tu trabalha com a ideia de vanguarda. Eu tenho tradição, mas eu estou atualizado. E o jovem? O jovem está largando de nadada, assim, ó, de braçada na frente. Por quê? Porque tu olha para o jovem e diz, mas o jovem já é jovem. O jovem já traz a tecnologia, parece que incorporada nele. Eu sei que tem muito jovem que não sabe nem usar um celular direito. Sei. Mas o jovem já sai com isso na frente. E qual é a vantagem que ele tem que fazer? Que é a outra barreira que ele tem que superar. O jovem, sim, tem que mostrar muito conhecimento. O jovem, além de quesitos técnicos, fazer o seu pós e buscar o seu mestrado, estudar. Além de quesitos técnicos, que eu poderia aqui discorrer toda essa 1 hora só sobre os novos valores que hoje a sociedade exige. E aí o quesito técnico já nem entra tanto. Mas vamos entrar, o quesito técnico é importante. Só entendam o seguinte, quem vai fazer vocês bons mesmo é a experiência. Mar calmo não faz marinheiro, bom marinheiro. Quem vai fazer vocês bons é a experiência. E experiência só adquire indo para o mar, só se adquire no mercado. Então, assim, ó, não tenham medo de botar a cara para bater. Isso vocês não podem ter medo. Mas vão conscientes.
vão realmente criar, como o colega botou ali, a credibilidade. Como é que ele faz isso? Como é que ele cria credibilidade? Gente, no mundo de internet, a credibilidade hoje ela também é eletrônica. Existem 3 elementos que formam a convicção de um cliente. É o need, o like e o trust. Tá? É isso. Então, o need é ele precisar, ele achar que ele precisa. O like é ele gostar do que tu está apresentando. E o trust é confiança. As gerações, principalmente agora de web, as gerações pessoal de 30, 20 e poucos, 30 anos, eles confiam muito no que eles veem na internet. E é por isso que nós estamos discutindo tanto no Supremo a fake news. Depois procurem um pouco sobre, eu sou bastante crítico sobre isso. Eu escrevo sobre isso e sou bastante, gravo vídeo, coisa e tal, sou bastante crítico sobre esse assunto. Mas entendam o seguinte, nós não podemos ser massa de manobra porque muita gente consegue fazer coisas eletrônicas. O que nós temos que fazer é o seguinte, é distinguir o certo do errado. Quem acha que isso não está acontecendo no Brasil, só estuda uma palavrinha, chamada deepfake. Só isso que eu tenho para dizer. Vai estudar o que é deepfake e tu vai perceber que essa live inteira tu pode botar o texto que tu quiser na minha boca e tu vai achar que sou eu que falei. A inteligência artificial já faz isso. E esse é o grande perigo que nós moramos hoje numa tecnologia. Mas isso eu não vou poder entrar hoje. Vamos entrar naquilo que interessa para vocês, que alguns colegas estão perguntando. Como é que eu faço credibilidade na internet? Primeiro lugar, conteúdo. Eu posso, um colega nos perguntou antes, posso fazer live? Pode. Do quê? De conteúdo que tu entenda. Gustavo, eu não domino muita coisa. Tudo bem, não tem problema. Mas não te aventura a falar sobre coisas que tu não faz a menor ideia. Outra questão importante. Te assessora de outras pessoas. Faça o que nós estamos fazendo aqui. Faça uma troca, divide uma live com outro colega. Quer fazer uma live com mais pessoas, quer fazer um grupo de 3 ou 4 pessoas? Tem ferramentas muito boas, como o StreamYard, por exemplo, que é um softwarezinho gratuito. É um software web, tá? Uma página da internet, que tu grava direto no YouTube. E ele grava sozinho, lá no YouTube. Tu pode fazer, inclusive, reuniões de 3 ou 4 pessoas, pode fazer um mini entrevista, digamos assim. Funciona muito bem, obrigado. Isto são coisas que tu tem que usar a tecnologia a teu favor. Quanto mais tu tiver presença na web, o que acontece? Tu vai criar uma palavrinha chamada indexação. Quanto mais... A doutora Flaviana me achou como? Indexação do YouTube. Foi assim. Então, se nós pararmos para pensar, se eu não produzisse vídeos, não importa o quão bom eu possa ser, ela não iria me achar. Se eu não produzisse, na verdade, conteúdo técnico, eu tenho mais de 2.500 artigos publicados no meu site. Se eu não tivesse conteúdo técnico, que eu escrevo desde 2008, eu escrevo há 12 anos, periodicamente, toda semana tem artigo novo, são 2 por semana. E houve épocas que eu produzia 5 por semana. Se eu não produzir coisas novas, o que acontece comigo? O YouTube, o Google, não me acha. Então, tu quer realmente estar atrelado ao que... Tu quer ser localizável? Pega algumas dicas práticas. Produz conteúdo pensando no público-alvo. Ninguém quer saber o que tu jantou. Eu não vou aqui contar o que eu acabei de comer ali na janta. Não interessa pra ninguém. Ninguém quer saber as tuas fotos lá de biquíni ou de sunga, ou isso não interessa. A tua vida privada é uma coisa. A tua vida técnica é outra. Posiciona a tua vida técnica para o mercado. Coloca isso de uma forma clara e objetiva que tu vai conseguir o quê? Pessoas que tenham e coadunem com o mesmo pensamento ou pensamentos próximos do teu. Isso é normal. Apesar da sociedade que a gente vive, que é extremamente polarizada, 50-50, 60-40, alguém vai concordar. Isso é normal que seja assim. Graças a Deus a gente pode falar ainda na democracia e podemos falar ainda do contraditório. Então, assim, usem e abusem disso. Você não precisa ter uma coisa única, né? E esse posicionamento não necessariamente seria só para os clientes também, né? Seria para parceiros, né? Porque quando você começa a falar de um tema, você começa a mostrar autoridade sobre aquela matéria que você escolheu para discorrer sobre esse tema, surge alguma demanda, por exemplo, no escritório que a gente não atende, e a gente vai procurar alguém que já está falando sobre isso, né? Então, claro. Tem todas essas repercussões também, não só com os clientes, mas também com os próprios colegas de profissão também, que podem indicar outros clientes, fazer outras parcerias, né? Ter o foco. Importante. Eu acho importante vocês terem o foco naquilo que vocês fazem ou pretendem desenvolver. Por exemplo, vou pegar o exemplo da doutora Flaviana, Direito do Trabalho. Nessa época agora de pandemia, ela vai fazer uma live sobre home office? Interessa. Ela vai fazer uma live, por exemplo, sobre as questões de diminuição de salário? Interessa. Ela vai fazer uma live hoje sobre os quesitos que envolvem as novas relações de trabalho no teletrabalho? Interessa. Eu fiz uma live agora, inclusive publiquei no meu site faz poucos dias, faz um tempo atrás, sobre telemedicina. Falando o quê? Falando sobre softwares para médicos.
Por quê? Porque é muito similar à área jurídica e nós temos uma realidade que interessa para muita gente nesse sentido. Se nós nos especializarmos em certas áreas do direito, como um primeiro projeto, tá? Projeto de vontade, projeto de justamente daquilo que tu quer, propósito, é fundamental. Aí vem aquela pergunta que o jovem advogado sempre faz. Tá, Gustavo, eu quero me especializar, por exemplo, em direito digital. Mas bateu na minha porta um trabalhista, um previdenciário e um criminal. O que eu faço? Meu filho, tu tem que comer. Então, vai trabalhar. Os nossos projetos, quando eles são propósito, tu vai estudar com prazer, tu vai te desenvolver com prazer, tu vai ir atrás com prazer. Então, se tu quer desenvolver o direito digital e te desenvolver nele, não foge do teu sonho, mas tu precisa trabalhar para comer. Então, tu precisa fazer coisas, muitas vezes, que não estão naquele propósito inicial. E a jovem advocacia, às vezes, isso infelizmente faz parte daí da maturidade emocional, social, inclusive, eu diria, das pessoas mais jovens, elas foram criadas em bolhas, muitas vezes, então elas não têm a palavra não na vida delas. E isso é um problema. Elas precisam entender que o não faz parte da vida e que o não é bom. Às vezes é bom. Não sempre, obviamente, mas o não, às vezes, é bom. E é por isso que a gente precisa ter uma clareza do que a gente quer. Quando a gente quer alguma coisa, eu tenho propósito para alguma coisa, fica mais fácil, porque aqueles não vai ser um trampolim para um sim. Quando eu não tenho propósito, eu me encurvo, né? Não, eu vou ficar lá todo borocochô, não deu certo, não deu isso, não deu aquilo. É por isso que a gente tem que trabalhar com o conceito do quê? Desenvolve com foco aquele teu desenvolvimento, utiliza a tecnologia como tua aliada e não esquece de um outro ponto. Eu já estou acelerando um pouquinho porque eu estou vendo o horário. Não esquece de um outro ponto bastante relevante, que é o financeiro. Tá? Não dá um passo maior que a perna. Se possível, quando tu receber um valor, entenda. Se tu recebeu R$100 de honorários, tu não tem R$100 para dispor. No mínimo, tu pagou os impostos, então já te comeu aí 4,5% se tu tiver uma sociedade unipessoal. Vamos supor que seja 5%. Comeu 5%, tu teria que guardar no mínimo mais uns 5%. Nós já estamos falando que de 100 que tu recebeu, talvez tu tenha 90 e olhe lá, eu acho que tu tem menos ainda, porque tu vai ter as despesas e tu vai ter outras coisas para fazer. Então entenda que tudo que tu recebe como profissional liberal, que às vezes ele recebe uma bolada maior, um processo que deu certo num valor mais elevado, ele tem que aprender a fazer reservas. Ele tem que aprender a fazer essa questão de uma maneira mais estável. Né? Os colegas estão perguntando bastante sobre marketing, eu acho que eu também vou me dedicar um pouco mais a isso. O quesito fundamental, né, concordo, a Rafa aí que é uma consultora de marketing falando, concordo com a Rafa. É essencial, Rafa, com certeza. Fundamental também no quesito marketing, que é o que o colega perguntou ali antes, a estabelecer um networking. Para te estabelecer um networking, tu tem que criar, manter e usar. Nessa ordem, tá? Criar, manter e usar. O que eu vejo as pessoas fazerem? Elas pegam o networking que elas têm, elas querem só usar. É aquela velha história. Eu vejo gente que às vezes te vê como expoente. O Gustavo está aparecendo bastante, Gustavo faz isso, Gustavo faz aquilo. Aí a pessoa nunca falou contigo ou te conhece de algum grupo que ela, eventualmente, que ela troca contigo. Às vezes é OAB, às vezes é outras questões. E ela já sai no meio de um e-mail, às vezes de um WhatsApp ou numa conversa contigo, querendo a nata do filé. Só um pouquinho. Onde é que tu estava quando eu estava ralando? Onde é que tu estava nesse contexto todo que tu quer só resultado? O networking, gente, a gente primeiro cria um networking, mantém um networking. O que é isso? Pô, eu estabeleci uma relação de trabalho lá com a Flaviana, a gente se conheceu, nós criamos. Eu vou manter ela atualizada sobre coisas que interessem para ela, vou fazer uma troca periódica de experiências, vou conversar com ela de vez em quando, vou convidar ela a curtir o meu material, vou curtir o material dela, vou fazer uma troca, vou estabelecer um contato prévio. Para quando eu precisar de alguma coisa, eu poder estabelecer um contato com ela e ela se lembrar que eu existo, ela saber que eu sou uma boa pessoa, ela está me acompanhando, existe uma relação. Estas relações não podem ser confundidas com relações de internet, que são as relações de rede social. Não é porque uma pessoa é aceita na tua rede social que tu é amigo dela. Existem relações, para a gente ter uma relação profissional, tu precisa estabelecer o quesito confiança. E o quesito confiança a gente estabelece quando a gente vê autoridade no assunto, quando a gente vê que a pessoa está falando sobre termos que realmente as ideias somam as tuas ideias. E aí nós entramos num quesito fundamental, que é qual é o meu posicionamento ou como é que eu estabeleço esse posicionamento nas redes sociais. Pois bem, para vocês estabelecerem relacionamentos nas redes sociais, estabelecerem inclusive o posicionamento de vocês na rede social, vocês têm que entender para que cada rede serve. E aí eu vou citar algumas, porque eu acho que é muito importante que vocês tenham essa dimensão.
O queridinho no Brasil, Instagram. Né? Nós estamos fazendo, inclusive, a live nele. Agora tem um detalhe. Ele é queridinho no Brasil. Em outros lugares do mundo ele não é tão querido. Né? Eu tenho, inclusive, um palestrante aí fora do Brasil que eu convidei para fazer uma palestra comigo. E ele disse, Gustavo, o Instagram eu não tenho nem instalado no meu celular. Porque aqui ninguém usa. Quer dizer, é realidade. Cada um tem a sua realidade. Né? Nós temos que entender as realidades de cada mercado. Facebook caiu muito, mas ainda é muito grande. Nós estamos falando todo mundo é o mesmo dono. Tudo é Facebook. WhatsApp, o pessoal não chama de rede social, mas o WhatsApp hoje é praticamente uma rede social. E ele está caminhando cada vez mais para ser uma rede social. Inclusive, dica, para não me esquecer depois de falar, né? Importante vocês terem algumas premissas. Voltamos aqui para os 3 primeiros. Instagram. Vai lá no Instagram, se tu quer utilizar automação, como uma ferramenta chamada HotSuite, que é excelente, tu pode utilizar pode programar teus posts, etc. Se tu for utilizar ferramentas de automação, tu precisa converter a tua conta do Instagram em business. Aí tu me pergunta, nossa, vou ter que transformar a minha conta em algo profissional. Bom, já deveria ter feito isso antes, nas postagens. Mas no Instagram Business é um botão. Tu vai lá nas configurações, aperta o botão e é isso. Ele te dá alguns recursos e ele permite que os APIs, que se chama, que são os softwares, consigam se integrar a essa conta. É muito bom e eu recomendo que vocês façam isso sim. Se tu tem um Instagram, conta privada, não vou dizer para ti não me seguir, mas eu acho extremamente irritante. É aquela pessoa que quer esconder alguma coisa. Tu quer esconder o quê, cara pálida? O que tu quer esconder de alguém? Ah, eu não posso ver as minhas fotos. Bom, se tu botou uma foto lá que não era para alguém ver, ela não deveria estar lá. A não ser que tu faça um Instagram para tua família, que é completamente diferente. Se tu quer fazer uma rede particular para os teus, bota um nomezinho que ninguém te conhece, né? Como a gente brinca aí nos sistemas de teste, te chama de João das Couves e faz o Instagram do João das Couves e bota toda a família lá. Beleza, conta privada. Agora, se tu quer ter rede social para chamar cliente, para estabelecer contato, seja aberto e publica aquilo que pode ser publicado. Ou seja, entra na seara, pelo amor de Deus, não me fale em política. A não ser que seja advogado de algum político. Porque senão, assim, ó, não entra nessa roubada. Não entra na roubada de falar sobre religião, não entra na roubada de falar sobre política, não toma posicionamentos polêmicos de forma desnecessária. Eu mesmo falo sobre fake news sem meter o pau em ninguém, vocês podem ver. Eu falo essencialmente técnico. Agora, se eu me posicionasse, eu iria arranjar inimizade com algum lado. E eu quero isso. Para quê? O que eu ganho com isso? Profissionalmente? Nada. Então, assim, Instagram, Facebook, entendam o seguinte. Existem 2 coisas que vocês têm que fazer no Facebook. Existe o Facebook, perfil pessoal, e existe a fanpage, que é o perfil profissional. Vocês têm que ter os 2. Gustavo, eu sou um advogado, engenheiro do Havaí, exército de um homem só. Como é que eu vou fazer uma fanpage? Vai estar lá, fulano de tal, a OAB número tal, vai estar lá, fulano de tal, sociedade unipessoal e o número da OAB da sociedade unipessoal. Gente, OAB vocês não tem que ter medo. Essa história do número da OAB, eu vejo muita gente, aqui no Sul nós passamos os 100 mil faz algum tempo, né? Aí o pessoal ficava, minha OAB é mais do que 100 mil. Eu digo, a única pessoa que sabe disso é outro advogado. Ninguém tem noção na sociedade do número de OAB, gente. Não tenham vergonha. Aliás, a infração ética não botar, tá? Mas não tenham vergonha do número de OAB. Botem o número da OAB em tudo. Porque vocês não vão incorrer em erro nunca, botando número de ordem. E é extremamente necessário nas redes sociais. Aliás, uma das maiores questões de infração é justamente postagens e páginas e perfis que falam sobre a advocacia, obviamente, e não tem OAB. Por quê? Porque um advogado, se for falar sobre futebol, ele não precisa botar OAB. Tá? De novo, é foco, é propósito. Outra coisa, montei a minha página no Facebook. Aí vem assunto polêmico, tá? Posso ou não posso patrocinar? Bom, aí nós entramos numa problemática que não é terreno, né? É uma lama isso aí. Depende da seccional. Tem seccionais no Brasil que liberam o patrocínio de postagens, desde que as postagens sejam de conteúdo técnico. São Paulo e outras liberam. Tem lugares que não libera nada. E aí depende muito de cada seccional. Mas para aqueles que tiverem interesse, me mandam um e-mail depois. Tá? Ou entra lá, se tu entrar no meu site, gustavorocha.com, tem todos os meus dados de contato, até meu WhatsApp tá lá. Tudo é público. Me manda lá, que eu te mando um estudo que eu fiz sobre isso alguns anos atrás, que eu faço justamente a distinção entre os formatos e o que eu entendo que é ou que não é permitido. Isso, inclusive, foi levado aqui para a nossa OAB Gaúcha, já foi utilizado em alguns pareceres, foi bem interessante. Tá? É um estudo que eu fiz já há alguns anos, mas ele ainda é válido porque não mudou nada no regramento até então. Facebook, vamos indo para as redes.
Outra rede fundamental, não importa se trabalha pessoa física ou pessoa jurídica, é o LinkedIn. Não deixem de ter uma conta no LinkedIn. O LinkedIn, para mim, Gustavo, seria a maior rede social hoje. Por quê? Porque ela é estritamente profissional. Aí tu vai me dizer, mas Gustavo, eu preciso ter uma página do escritório no LinkedIn? Pode ter, mas eu daria muita ênfase à tua página, ao teu perfil pessoal. Tenha um LinkedIn pessoal. E se tu trabalha na área empresarial e tu não tem LinkedIn, faz hoje. Hoje. Termina a live agora e faz hoje. Faz que tu vai ver que o algoritmo do LinkedIn rapidinho vai te botar um monte de gente que tu nem imaginava e nem lembra que tu conhece. Eles são muito bons. O do Facebook é muito bom também, Instagram, WhatsApp, etc. Tanto é que as pessoas às vezes se surpreendem, né? Tu tá conversando às vezes com um cara que tá fazendo a tua obra no WhatsApp e daqui a pouco ele aparece como sugestão no Facebook. Como assim? Gente, Facebook, Instagram e o WhatsApp é a mesma empresa. Os dados são totalmente compartilhados. Tá? Não tenho dúvida, além do governo americano, né? Não esqueçam disso. Né? Quem trabalha, dica aí de ouro, quem trabalha com penal empresarial, não vai para a nuvem. Só o que eu tenho para te dizer. Não vai para a nuvem. Tá? Eu já fiz implantação de virtualização de escritório de advocacia em São Paulo, na época ainda era presencial. Estive lá, fiz todo um trabalho penal empresarial, não foi para a nuvem. Por quê? Porque tem outras realidades que a gente tem que cuidar. Vamos lá, os acordos estão lá e são vigentes. Eles podem compartilhar todos os dados com o governo americano. O WhatsApp é governo americano e Telegram, ou Telegram, como alguns gostam de chamar, é o governo russo. Tu escolhe para quem é que quer dar teus dados, tá? Mas tu vai dar. Com certeza tu vai dar. É fantástico o LinkedIn. Tem uma colega, Heloísa, colocando ali que é o ouro. Eu concordo contigo, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Eu já fechei vários contratos, não foi nenhum nem dois, porque as pessoas me conheceram no LinkedIn. Realmente vale a pena. E não falo só por mim, consultoria. Falo para vocês enquanto profissionais. Os grupos do LinkedIn são muito ricos. As pessoas debatem, têm profundidade. Realmente vale a pena. Outra rede social que vocês não podem esquecer é o Dr. Google, que alguns odeiam. Mas o Dr. Google é o seguinte, se tu tem um site e quer utilizar as técnicas de SEO, né, é Search Engine Optimization, quer dizer, engenharia de busca, otimização de engenharia de busca, tu pode fazer um trabalho bem legal e ser mais alcançável nele. Mas assim, tem algumas coisas que ajudam. Por exemplo, se vocês nunca ouviram falar do Google Meu Negócio, ou Google Places, né, em inglês, vale a pena vocês cadastrarem o escritório de vocês lá. Pela geolocalização, então, quer dizer, a pessoa está no celular, o Google Places vai saber que tu é o escritório mais perto, ou o teu coworker onde tu trabalha, ou até a tua casa, se for o caso onde tu atende, ele vai saber, porque tu vai dar todos os seus dados de localização, e o Google vai te identificar e vai te colocar cada vez mais próximo das pessoas que estão procurando advogado. Vale a pena. Aí vem uma outra pergunta que às vezes o pessoal faz. Gustavo, o Google AdWords, né, que é ser achado por palavra-chave. Isso já está bem batido na OAB e não tem problema. Tem muitos e muitos julgados aí pelo Brasil todo e não dá problema. Ah, nós tivemos um problema, etc, etc. Vai cair no Conselho Federal. O Conselho Federal diz que o Google AdWords pode. Tá? Então tem questões aí que dá para fazer, sim. Eu vejo muita gente dizendo, o marketing não existe. Ou o advogado não pode fazer propaganda. Sim, ele não pode fazer propaganda, mas publicidade ele pode. Tem uma grande diferença. O Código de Ética fala disso. Ele fala do que tu pode fazer enquanto publicidade e o que tu não pode fazer enquanto quesito propaganda tu não vai poder fazer nunca. Que, aliás, para nós não presta mesmo. Por quê? Porque nós vendemos serviço, nós vendemos inteligência, nós vendemos homem ou mulher, hora. Nós vendemos o nosso tempo para as pessoas. Nós temos que aprender a trabalhar este conceito. Percepção de valor sobre a pandemia, porque eu estou vendo que o tempo está estreitando. Percepção de valor sobre a pandemia, gente. Olha só. Do dia para a noite vocês se reinventaram, tinham um escritório ou não tinham, foram para casa, estão estabelecendo contato online. Toma cuidado, Luísa, a questão do Jus Brasil, tá? O Jus Brasil faz um trabalho interessante, ele tem toda uma plataforma que vincula, entre aspas, os advogados e os clientes, tem outros softwares que fazem isso também, mas tem que tomar um certo cuidado ali pelas questões éticas. Tá? Isso é uma questão importante. Ponto 1, questão da pandemia. Nós fomos para o home office, ou fomos, né, para nossas casas, e aí o pessoal, eu vi muito advogado sofrer. Gustavo, olha só, meu cliente está querendo cancelar o contrato, meu cliente quer diminuir meus honorários, meu cliente não quer me pagar. Bom, gente, vamos fazer a distinção pessoa física, pessoa jurídica. Nome das ferramentas do Google, Google Places ou Google Meu Negócio, tá? E se for o caso, Google AdWords. A live depois, acredito que vai ficar gravada, né? Vocês podem depois também assistir, tem como fazer esse trabalho. Bom,
Outra questão, voltamos à questão da pandemia, pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica primeiro. Entendam o seguinte, agora não é o momento de subir no salto. Agora não é o momento de botar, não, eu tenho estrutura, eu tenho que pagar minhas contas. Agora é o momento de negociar. Agora é o momento de dizer o seguinte, está todo mundo no mesmo barco? Não, eu sei que não está todo mundo no mesmo barco. Tem uns que passam fome e outros que não passam fome. Mas entendam, está na hora de negociar. Nós estamos todos na pandemia. O barco não é o mesmo, mas todos estamos na pandemia. Então vamos ter clareza que a negociação nesse momento é importante. Ele quer reduzir, tu tem que... O que é uma negociação, gente? Negociação é percepção de valor. Por que um advogado se paga 10 mil reais para ele fazer uma petição e o outro não consegue arrancar 100? Porque ele não consegue demonstrar percepção de valor. Por isso que é tão importante que vocês demonstrem essa percepção. Como é que vocês podem demonstrar a percepção de valor? Vocês podem demonstrar percepção de valor da seguinte forma. Pessoa jurídica, primeiro, estabeleçam um contato periódico com o cliente. Não sumam da vida dele. Imagina só que tu cobrava esse cliente por, sei lá, 50 reais por processo, 40 reais por processo. Aí esse cliente do dia para a noite abra o jornal lá, ou a internet, e está escrito lá, os processos estão todos suspensos por 60 dias. Aí o cliente olha, o que esse meu advogado está fazendo? Está tudo suspenso. Ele não está trabalhando para mim. Eu estou pagando para ele ficar em casa. Não vou pagar mais. E é isso que eles pensam. Eles constroem uma relação como se o advogado só fizesse processo. Gente, o processo é o passivo da advocacia, não é o ativo. Uma vez, eu fui estagiário dele, um advogado, depois de muitos anos que eu já advogava, ele me chamou. Ele disse assim, Gustavo, eu estou na época do papel ainda, tá? Eu estou com esses 2 armários aqui cheios do cliente. Eu disse para ele, meus pêsames. E ele ficou brabo comigo. Eu disse, cara, 2 armários cheios é só incomodação. Isso não quer dizer resultado. Isso, na verdade, muito processo não quer dizer que tu tenha resultado efetivo em cima disso. Porque tem muita gente que não tem nem processo e ganha dinheiro. A questão de resultado efetivo na advocacia se pressupõe aonde? Se pressupõe na eficiência e na eficácia do que tu atua. Por isso que é tão relevante vocês não atrelarem o que vocês ganham a processo. Mas se o cliente tem essa percepção, estabelece outra. Estabelece a percepção que tu vai fazer reuniões online toda semana com ele para verificar como é que vai ser as questões, desde home office, questões previdenciárias, auxílio emergencial, questões inclusive de apoio talvez aos próprios colaboradores nas questões de família, ou em outros pontos. Gente, são todas as áreas do direito que estão acontecendo nessa pandemia. Não tem uma área que esteja fora, algumas mais, outras menos. Todas estão afetadas. Então nós precisamos ter situações claras de colocar o nosso peixe na rua, de colocar o nosso propósito na rua, só que com clareza. E aí vamos para a pessoa física. Pessoa física é a mesma coisa. Ah, o cliente não me paga porque ele não recebe. Então põe na tua cabeça. Tu não tem que brigar com ele. Tu tem que pensar em como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro para te pagar. Tá na hora de tu ser útil para ele também. Ah, Gustavo, eu dependo do judiciário, o judiciário está fechado. Está fechado? Hoje à tarde eu estava com um cliente trabalhando sobre outros quesitos e nós estávamos discutindo como é que eles conseguiram sacar o alvará com o fórum fechado. E eles estão sacando o alvará com o fórum fechado. Porque não é impossível. A gente tem que ser criativo. O grande problema é que o advogado cruza os braços e diz, a culpa é da OAB. Gente, a OAB somos nós. Entendam isso. Nós não ganhamos um centavo. Eu sou membro de 3 comissões, além de ser membro honorário da Jovem Advocacia, sou membro de 3 comissões, não ganho um centavo, disponibilizo meu tempo sempre que posso para a OAB. Por quê? Porque eu quero ajudar. E todos, conselheiros, presidente, ninguém ganha nada. Todo mundo tem um propósito único, tentar fazer com que a gente seja melhor. Então, se vocês entendem que é só eles que têm que fazer, vocês não entenderam o que é democracia desde os anos 80. Porque se vocês estão elegendo, achando que as pessoas como o Tiririca que tem que resolver as coisas desse país, nós estamos muito enganados. Nós precisamos compreender qual é o nosso papel. O nosso papel é lutar por aquilo que nós acreditamos. E nós, mais do que nunca, como advogados, deveríamos pensar nisso. Nós, como advogados, defensores da Constituição, nós estamos na Constituição Federal. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. Como é que vocês acham que vocês não têm valor? E aí vem um outro quesito extremamente relevante, que eu não posso deixar de falar antes de ir embora. Entendam o seguinte, para criar percepção de valor, vocês vão ter que manter contato. Uma das coisas que eu mais tenho dito nisso, gente, eu lido com tecnologia desde os anos 90, mas tem um detalhe. O que move realmente o mundo são as pessoas. Não é o software, não é a inteligência artificial, não é a tecnologia. A tecnologia é acessório, a tecnologia é meio, ela não é fim, ela é que nem a nossa profissão, ela é meio, ela não é fim. Então vocês querem realmente fazer alguma coisa pela advocacia de vocês, construam uma advocacia com o dinheiro que vocês têm e não com falsas pernas.
Construam uma advocacia sólida, baseada no conhecimento e baseada em divulgar o conhecimento, porque toda vez que vocês divulgam conhecimento, vocês não estão fazendo uma infração ética. É o munus público da advocacia informar. E a partir do momento que vocês usam ferramentas adequadas, como tecnologia, essas ferramentas como eu falei agora, LinkedIn, Instagram, Facebook, não esqueçam, eu esqueci dela, mas por favor, não esqueçam do YouTube. O YouTube superou agora na pandemia e já tinha superado em outros meses. Tu pesquisa mais no YouTube do que no Google. Vocês terem um canal no YouTube que é totalmente permitido pelo Código de Ética é fundamental. Tenham um canal no YouTube. Estabeleçam a relação de vocês com o YouTube. Vale muito a pena. Por quê? Porque foi assim que a Flaviana me achou. Foi assim que, na verdade, tu consegue fazer uma coisa que as redes sociais não te dão, que é perenidade no tempo. Ou seja, tu vai ter tempo, tu vai se tornar, não vai ser perene, tu não vai acabar. Tu vai ficar ao tempo. Porque tu botando um vídeo teu no YouTube, ele não vai desaparecer. Ele vai continuar sendo indexado, e quanto mais gente assistir, mais ele vai ser mostrado e assim tu vai indo. Só não se iludam. Não se comparem com essas pessoas de rede social que têm milhares de seguidores. Não se comparem, vocês são um escritório de advocacia. Parem e pensem um pouquinho. Quem é que vai seguir um escritório de advocacia? Ele vai querer seguir perfil lá das mulheres, vai querer seguir perfil lá dos machos, não sei dos que. Ele não vai querer seguir o perfil de um escritório. Agora, se tu tem conteúdo relevante que interessa para ele naquele momento, trabalhista, previdenciário, etc., ele vai seguir nem que seja pelo contexto. E aí, pelo contexto, tu consegue fazer o fio da meada para se tornar interessante. E esse é o grande segredo nas redes sociais. É tu ter conteúdo interessante. Para quem? Para o público-alvo. Concordo, não dá para esquecer os colegas, como bem disse a Flaviana, mas pro público-alvo, que é que vai trazer e botar comida na mesa de vocês. E falei demais já, tô no final. Delícia te ouvir, né? Eu realmente conheci pelo YouTube, coloquei lá gestão de escritório de advocacia, foi um dos primeiros vídeos que apareceu, tem 3 vídeos teu lá, acho que de 2017, se não me falha a memória. São mais antigos, são aulas. São antigos, mas assim, a gente escuta, a gente assiste, são conteúdos atuais, né? Acho que eles não saem ali de moda, digamos assim, né? Tem muita informação bacana. Eu gostaria de aproveitar ali um pouquinho de tempo que a gente tem, dar um agradecimento especial aqui à doutora Solange, a nossa diretora da ESA, que gentilmente disponibilizou aqui para que essa live acontecesse. A doutora Zênia também, acabei de ver ali, está presente. A doutora Cris Gordon, que sempre também está fazendo bastante live, é uma advogada bem atuante também na área trabalhista, tem feito bastante lives, né, convidando, ela mesma fazendo, convidando outras pessoas também para compartilhar aí conhecimento. A todos aqueles que estão aqui assistindo, nossa live, né, deu bastante gente, né, participantes, né, eu acredito que vai ter muitas dúvidas, né, que pena que é uma hora, a gente vai querer trocar muitas ideias, espero que a gente possa ter outras oportunidades, Gustavo. Claro. Né, como eu vi o vídeo, eu tomei a liberdade de entrar em contato contigo, porque o teu conhecimento, você consegue demonstrar ele de uma forma prática, né? Às vezes a gente assiste muitas lives, muitos vídeos e acaba muito na teoria e a gente está naquele momento que tem muita coisa acontecendo, muitas lives acontecendo, então a gente tem que ser realmente um pouco mais prático, né? Para que a gente possa agregar conteúdo, né? Espero que... Eu tenho certeza que você agregou aí muito conhecimento, né? Começamos lá desde o início, né? De como montar o nosso escritório de advocacia. Se a gente for colocar em cada tema, para a gente falar em cada tema, nós vamos ter várias lives de cada tema que a gente começou a falar aqui, né? Com certeza. Mais conteúdo. Mas, enfim, agradecer, nosso tempo já está aí, faltam 2 minutinhos. Agradecer imensamente, né, você ter aceito esse convite. Espero realmente que em uma outra oportunidade, né, assim que acabar essa pandemia, você venha conhecer o nosso estado. Aqui tem pessoas maravilhosas, advogados realmente interessados, né, com vontade de aprender. Realmente, às vezes, as coisas para acontecer, para vir até Rondônia, demoram, né, em razão, como eu te falei, dessa logística, mas os advogados de Rondônia estão muito atuantes, né? Querem saber, querem conhecer. Teve uma participação enorme aí de convidados de participantes nessa live, e isso é resultado do que a gente tem buscado aqui. Parabéns, obrigada. Obrigada por todo esse conhecimento. Tenho certeza que nós vamos colocar em prática tudo isso que você nos disse.
E até breve, né? A gente Com certeza. vai se ver em outras oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigada mesmo, de coração. Um Obrigado. abraço. Um grande abraço. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.